Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Brandstorming. Brandstorming é essencialmente uma conversa onde nós procuramos abordar este grande mundo das marcas e desta vez o tema é essencialmente o desafio que é a construção de uma identidade de marca. Temos aqui, de facto, um grupo de convidados que nós procuramos que representassem áreas muito diferentes. Vou começar pela Sandra Portugal, da BAT, essencialmente ligada à área da comunicação, com um percurso profissional ligado a esta parte mais da assessoria, de ligação com os mídias, da comunicação corporativa. Portanto, vamos ter esta visão também. Uma visão também do Bruno, que tem uma experiência já passada do lado das agências e agora também como gestor e agora também dentro de uma entidade corporativa, de uma grande marca, do Banco Caixa Angola, e do Mauro Yang, que tem um percurso também ligado à área das agências, com uma área específica que é a área do digital e que hoje neste momento lidera a Nota Digital Company, uma agência que trabalha nesta visão da parte do digital e da importância que ela tem. E, portanto, como vemos, o objetivo essencialmente é termos aqui visões diferentes, visões cruzadas e percebermos que uma construção de uma marca não passa, não basta que seja o investimento que se faz, não basta que seja a sua capacidade criativa, não basta que seja a sua capacidade de fazer publicações na área do digital. É preciso conciliar todas estas visões, todos estes canais, e é um bocadinho isto que nós vamos abordar. E Sandra, eu começava se calhar por ti, por perceber exatamente qual é que é o desafio que nós temos quando é necessário construir uma marca de raiz. O que é preciso fazer para essa identidade ganhar projeção? Não há milagres para fazer isso, não é? Isso é uma coisa contínua, isso é uma coisa que demora imenso tempo e é permanente. A construção da marca não acaba nunca, nós estamos sempre a construir as marcas, não é? Eu diria que para começar o importante é as marcas conseguirem estabelecer muito bem os seus principais valores. Eu ouvi em tempos, quando comecei a trabalhar nesta área, ouvi uma estratega muito conhecida de toda a gente, na altura ainda na Novo Design, a explicar-me uma coisa que eu trouxe para a vida, que é, se nós sabermos distinguir os três principais tipos de valor e conseguirmos identificar três em cada uma dessas três áreas, e eles forem realmente true to the self, portanto, forem verdadeiros, normalmente as marcas conseguem, e se conseguirem, obviamente, investir, as marcas normalmente conseguem fazê-lo, que são os valores os estruturais, portanto, aqueles intrínsecos à marca, sim, os posicionais, que têm a ver com a concorrência, para quem podem estar a ouvir pessoas que não saibam muito bem o que é, e os relacionais, que são aqueles que têm a ver com os públicos, com a forma como a marca comunica e se relaciona com esses públicos e faz eco com esses públicos. Certíssimo, portanto, no fundo é toda a capacidade efetiva de definir a estratégia, mas depois de a conseguir implementar. Tudo, claro. Bruno, isto é fácil de fazer ou não? Ou seja, para quem já esteve do lado das agências a ter que, de alguma forma, transmitir esta estratégia aos clientes e agora de um lado de uma gestão de uma marca a ter que ouvir de outros lados, mas a ter que fazer isso acontecer, isto é fácil, não é? Já sabemos. Quais é que são os desafios? Não é fácil, é um processo complexo, é um processo, como a Sandra referiu, contínuo, e que existe, de facto, um profundo conhecimento da marca que está a ser trabalhada. A Sandra referiu aqui três grandes que eu costumo referir que se traduzem na essência da marca. O que é que aquela marca representa para quem a promove, para a quem tem que consumir. Portanto, no fundo, o primeiro fator crítico de sucesso é entender a essência da marca. Depois de entendermos a essência da marca, nós vamos muito facilmente perceber a quem é que essa marca se destina, como é que essa marca tem que estabelecer relações com os seus públicos-alvo, e em função disso, então, é trabalhada uma estratégia que, preferencialmente, deverá ser integrada, portanto, ser um conjunto de iniciativas, desde das campanhas tradicionais, as ações de marketing relacional, assessoria de imprensa, portanto, e outras, não esquecendo uma que é muito importante, que é a componente interna, porque, e isto é muito relevante para a nossa realidade, a construção da marca começa dentro das próprias empresas. Os colaboradores têm que reconhecer a tal essência, defender a essência da marca e serem eles próprios embaixadores da marca. Portanto, se internamente as pessoas não reconhecem
não é o público externo, certamente, que o vai reconhecer. Isso é um assunto muito importante, já lá vamos voltar a esse detalhe, porque esse é um detalhe importantíssimo. Isso dava um programa sozinho. Sim, dava um programa sozinho. Mauro, e esta ideia que muitas vezes tem surgido, principalmente agora durante este período da pandemia, onde alguma coisa daquilo que era normal no mercado ficou mais fechado, o digital estourou, não é? Portanto, de repente, tudo passou a digital, as marcas passaram de facto a dar-lhe esta visão, mas de quem trabalha nesta área, isso chega para uma marca poder afirmar a sua identidade ou isso tem que estar coerente com muitas outras coisas? Bom. Olha, primeiramente dizer que o digital como tal é um desafio, ok? Por ser uma área, um conjunto de canais relativamente recentes em relação aos meios mais tradicionais, constitui por si só um desafio. E essa componente do sucesso no digital parte exatamente daquilo que a Sandra e o Bruno tiveram a falar anteriormente. Quando a marca não tem claro um caminho, não tem clara a sua essência, não tem claro os seus valores, obviamente que o digital não resolve. Estamos a viver uma onda de crescimento digital por conta da pandemia, como referiu, agora um pouco mais arrefecido, não é? Mas acredito que ganhou alguma estabilidade e principalmente alguma projeção quando o assunto é disputar o budget, né, Claro, com os outros claro, canais. claro. Okay? Ganhou aqui uma preponderância que 5, 7 anos atrás mal se ouvia falar do digital na hora do financeiro fazer aí o corte do bolo, né? Mas sim, é um canal que permite então esse explodir, né, das marcas, acelera o processo de construção de marcas por si só. É um canal onde os públicos conseguem ser identificados muito mais facilmente em relação, por exemplo, às mídias tradicionais. E sim, é um canal disponível para todos e disponível para todas as marcas irem para lá, testarem, principalmente testarem e perceberem de que forma é que isso pode ajudar nesses desafios da construção Certo. da marca. Há uma expressão que deu origem a uma música há muitos anos que era Video Kill the Radio Star, ou seja, quando de facto a TV apareceu ia acabar com a rádio, quando o digital apareceu ia acabar com a TV. A verdade é que hoje nós temos rádios a transmitir em canal digital, temos TV a transmitir em canal digital e, portanto, na verdade, estamos num novo ciclo em que, na verdade, o digital não vai matar nem a rádio nem a TV e, portanto, temos que encontrar aqui, de facto, esses conceitos. Gostava de deixar aqui uma pergunta que tem a ver muito com o nosso mercado, ou seja, no caso de Angola, é um mercado muito volátil, ou seja, uma marca entra no mercado e, se calhar, rapidamente consegue fazer essa afirmação. Qualquer processo de crise faz com que, às vezes, marcas que têm alguma afirmação consigam desaparecer rapidamente. Bruno, eu começava, se calhar, por deixar um bocado este desafio. Esta volatilidade do mercado, esta diferença que existe face a outros mercados, é uma oportunidade ou é um desafio? Eu acho que é um grande desafio, mas eu, antes de entrar nesse tema, gostava só de complementar aquilo que o Mauro referiu. É que o digital hoje permite-nos uma coisa muitíssimo interessante, que é receber o feedback de forma direta, sim. E isso, no processo de construção de marca, há quem considere desafiante, eu considero uma grande oportunidade, porque permite-nos aferir, de facto, se aquilo que é a estratégia que está a ser implementada está a produzir o resultado que nós desejamos. Portanto, acho que o digital tem essa característica que eu considero muito, muito relevante no processo de construção de marca. E tens uma capacidade de reação também muito grande, é tudo muito rápido, tens um ajustamento também muito rápido. O que obriga a ter essa capacidade de reação que nem sempre as marcas e agora com as marcas têm. Relativamente aos desafios do mercado é uma oportunidade ou um desafio esta facilidade de volatilidade? Eu acho que é um desafio. É um desafio porquê? É um desafio para quem já tem uma marca consolidada no mercado manter essa posição, mas também um desafio para quem quer iniciar o seu processo de construção de marca.
E nós temos casos históricos na nossa realidade de marcas que hoje são grandes referências, mas que iniciaram com um naming diferente, com uma identidade de marca completamente diferente. E fruto de uma crise, tiveram que simplesmente fazer um reset e introduzir o mesmo produto, mas com uma marca nova. E isto mostra o poder do consumidor. Quando uma variável não funciona bem, quando há uma crise, às vezes é necessário mesmo voltarmos à estaca zero e voltar a construir. Mas, por outro lado, temos também exemplos de marcas que tiveram um histórico grande em Angola. Muitas delas não eram sequer marcas nacionais, eram marcas que eram importadas, isto no setor do grande consumo, e que, fruto de diversas variáveis do contexto macroeconómico, acabaram por sair do mercado, mas conseguiram construir e defender um território de forma tão acentuada que, quando regressaram ao mercado, já num contexto diferente, esse território não estava ocupado por ninguém. Era delas ainda. Era delas ainda, não? Era delas, completamente delas, reconhecida, e os consumidores, quando viram as marcas a voltar ao mercado, aceitaram as marcas com muita naturalidade. Porquê? Porque conheciam a essência daquela marca e sentiam saudades da promessa que aquela marca lhes dava. Essa relação que existe muitas vezes entre a nossa cabeça e o nosso coração com uma marca em particular, como é que isso, quais é que são os desafios? Ou seja, por exemplo, dentro dos automóveis, chama-se Jeep. Muitas vezes um 4x4 é um Jeep, mas Jeep é uma marca. Nós no escritório usamos post-it. Eu não sei como é que se chama um post-it, não digamos que não se chama post-it. Papel pois, não sei. Ou seja, como é que se consegue chegar aqui a ocupar o território na totalidade, como o Bruno dizia? Quais é que são os desafios que se constrói? Que, mais uma vez, não é também o mesmo caminho para toda a gente, não é? Mas tem muito a ver com a eficácia que as marcas têm, acho eu. Portanto, o facto de elas cumprirem uma promessa, diz um Jeep, não é? É um todo-terreno muito conhecido, porque, com certeza, porque tem capacidade de ultrapassar obstáculos que outros não ultrapassavam, na altura em que ele ficou conhecido. A Gillette, a mesma coisa, porque não havia alternativas, e porque na altura eles comunicaram e cumpriram a promessa, mas passa muito por essa promessa e pela relação afetiva que os consumidores ou clientes das marcas, porque nem tudo claro, têm com as marcas, passa muito por isso. Portanto, esta questão coloca-se obviamente a diferentes níveis, ou seja, e agora voltando aqui ao digital, é muito fácil um consumidor, uma pessoa, falar da Google enquanto um browser, não é? Há outros, mas na verdade já assumiu uma preponderância tão grande no mercado. Este nível da construção ao nível do digital, neste momento não é só a capacidade da marca projetar em Instagram, em Facebook, ou seja, não basta isso, ou seja, isto dizias, há aqui muitas coisas que estão por trás do pano e que não se vêem, a capacidade de análise, a parte analítica, os resultados que tem efetivamente, o tipo de público, os horários específicos onde isso acontece, ou seja, tudo isto são aspectos muito importantes para sedimentar a marca, ou não, Marco? São. Uma métrica que é bastante valorizada no digital, e acho que até demais, é o tamanho ou o número de seguidores, por exemplo. Entretanto, dentro do digital existe uma área específica que é a de gestão de comunidades. Na verdade, esse desafio para o digital está completamente ligado a isto, que é a capacidade que a marca tem, não apenas de transmitir informações, né? Fazer publicações, usar tecnologia e por aí afora, mas também a capacidade que a marca tem de gerir a comunidade que cria em torno da sua presença no digital. E isto é que vai, obviamente, solidificando o relacionamento que a marca tem com a sua comunidade no digital e que fica para a posteridade, fica para, tal como um exemplo que passou aqui há pouco tempo, de marcas que estiveram fora e voltaram,
No digital acaba por acontecer também isso. Quando a comunidade está criada, ok? Os cidadãos digitais, entre aspas, conhecem a marca, estão habituados a interagir com a marca, assim que observam um novo conteúdo, estão lá dispostos a interagir, a partilhar, a pôr um like, a mostrar para outras pessoas, inclusive. Mas, trabalhando na área do digital, não basta isso, ou seja, a marca tem que encontrar outros canais de chegar ao consumidor. Exatamente. Ou seja, por exemplo, nós em Luanda temos o Hitch, que foi uma marca relativamente recente, que ganhou impacto, não lhe basta estar no digital, ou seja, os carros têm que ser visíveis, a marca tem que aparecer, ou seja, este desafio de antigamente entrava-se noutros formatos e passou-se ao digital, agora há muitos negócios, muitas marcas que nascem no digital, mas também têm que passar por outros lados, ou seja, Bruno, na tua visão e a experiência que tu tens em todos estes anos de experiência profissional, como é que isto vai virar ao contrário? Ou seja, antigamente, quando as marcas já estavam nos tradicionais e tiveram que entrar no digital, foi um desafio. As marcas que estão a entrar no digital, com certeza já percebem que não lhes basta estar no digital, como é que vão continuar a poder estar nos outros canais? Em primeiro lugar, eu tenho uma visão relativamente ao digital na nossa realidade que não é assim tão otimista, e acho que o Mauro e os colegas de produção que acabam por trabalhar o digital de forma muito dedicada têm aqui um grande desafio. Infelizmente, hoje o digital em Angola é muito percebido como redes sociais, mas o digital é um ecossistema muito complexo. O exemplo, Pedro, que deste da ITS até é um bom exemplo, porque eles trazem uma experiência de outras geografias. E eles entraram sim com as redes sociais, mas eles entraram com Google AdWords, com Programmatic Buy, etc. Hoje é possível, no digital, e vou dar um exemplo de um produto bancário, um crédito ao consumo. E com um sistema de GPS próprio. Exatamente. Com uma tecnologia de base, com tudo. uma tecnologia de base desenvolvida Exatamente. especificamente. E eu vou dar o exemplo do crédito ao consumo. Eu consigo, para o mesmo produto, crédito ao consumo, um montante até X, com a mesma taxa, apresentar no digital um anúncio para a Sandra, diferente do anúncio que eu vou apresentar para o Mauro. Porquê? Porque o digital vai me permitir dizer: isto é uma mulher com idade X, com este tipo de... Então, se calhar eu sei que a Sandra gosta... Bom, gosto de certeza. De certeza. Compras, pronto, não sei se... Mas se calhar o Mauro está mais inclinado para eletrodomésticos. E eu consigo adequar, o digital permite-me hoje fazer a comunicação dirigida, portanto, e obviamente isso aumenta muito os níveis de eficácia. Mauro, infelizmente o nosso digital aqui, os clientes ainda querem muitas redes sociais, querem ter a sua página de Facebook, Instagram, alguns já vão investindo em paid media, mas há outros que nem isso o fazem. Sim. Estamos ainda no início da coisa. Quando nós tivermos este paradigma instalado, nós vamos perceber que quem quer canalizar o seu investimento para o digital, mas sem perceber o que é realmente digital, não vai ter o resultado desejado e, acima de tudo, não vai perceber que o digital por si só, mesmo com este ecossistema complexo, serve. Porque aquilo que funciona, e isto obviamente é a minha opinião, mas fundamentada em muitos anos de experiência, são estratégias integradas. Nós não conseguimos ter uma marca só no digital e a pessoa depois vai, seja um produto ou um serviço, e não encontra a marca no seu dia-a-dia, em outros pontos de contacto, em pontos relacionais. O nosso contexto é muito relacional. Okay? Continua a ser. É extremamente relacional. E eu acredito que essa dimensão é de facto extremamente relevante para as marcas que olham para os seus públicos-alvos com seriedade. Esta noção da identidade da marca e de se falar de uma marca, falámos aqui de algumas que são, nós não sabemos como é que se diz aquilo se não for com o nome de uma marca. E isto coloca-me sempre uma questão interessante que eu te deixo a ti, que é, ao nível da mídia, portanto, ao nível dos meios de comunicação, existe sempre aqui duas visões, que é difícil que se fale sobre a marca, se for pela positiva. Normalmente, se for por uma visão mais crítica, o próprio nome da marca já é mais referenciado no âmbito do próprio meio de comunicação. Isto é um muro que existe entre o jornalismo e o mundo das marcas, mas ao mesmo tempo é fácil ver um meio falar de uma Microsoft, de uma Google, ou seja, destas marcas que são mundiais.
Como é que isto se resolve? Qual é que é o desafio que todos os dias se coloca a quem faz assessoria em mostrar que quando se fala de uma marca não é para vendermos a marca A ou a marca B necessariamente? Pedro, eu vou provavelmente morrer a tentar desbravar este mato, não é? Porque A pergunta não é para, é- para te prejudicar. é um trabalho, não é para hoje também, não vou resolver Sim. isso hoje, mas diria que em Angola o panorama de mídia é também relativamente reduzido. Não sei se faria sentido ser muito maior, porque também não temos um mercado tão vasto que justifique as pessoas andarem a ler, as pessoas não leem tanto assim. Portanto, há aqui algumas particularidades. Mas o que eu acho é que há aqui, e é um tema que eu acho que a imprensa tem de trabalhar, se quiser, no fundo, posicionar-se cada vez mais como uma entidade que está que é completamente independente da parte comercial, ou seja, para ser o que devia ser, não é? Isenta, ela deveria saber separar completamente uma área ou outra. E há há alguma legislação já também a apertar e a ajudar um bocadinho a regular as coisas. Porém, é sabido, todas as pessoas que lidam com a mídia sabem, que os meios estão cada vez mais a tornar promíscua esta relação entre o comercial e o que é editorial, o que é absolutamente lamentável. Eu percebo a pressão, não é? Todos nós, para lermos jornais ou para lermos o que está online, as notícias online, precisamos de pagar os ordenados às pessoas que escrevem e para termos pessoas a escrever, temos de as remunerar. E isso aqui é um ciclo um bocadinho complexo de tratar, mas é verdade que é complicado. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que à partida os jornalistas e os editores, subindo na escala cada vez menos, não é? Até à direção, acho eu, quero acreditar que sim, acham que devem bloquear tudo o que tiver uma marca associada para que isso passe para o comercial, na expectativa de que passe, parece-me, ok? Peço desculpa se estiver a ser injusta, mas é a sensação que eu tenho. Mas não deixa de ser curioso porque... Mas não o fazem com marcas internacionais, como tu dizias e muito bem, nas mega marcas, não é? E depois existe efetivamente a realidade que é os próprios meios também têm que trabalhar a sua própria marca. Claro, Portanto, claro. não lhes basta ter programas em antena ou ter imprensa a ser vendida na rua. Tem que trabalhar a sua comunicação, a sua marca, né, nos diferentes vetores. É uma daquelas respostas que temos que ficar aqui este é um o resto do também. dia à conversa. Dá um programa também. Uma variável muito interessante visto que a Sandra estava a referir, tem a ver com o critério do valor notícia. Sim. Aquilo que é relevante para o nosso contexto mediático. E hoje é muito difícil de perceber qual é que é o valor notícia. É impossível. Exatamente. Porque ele é tão flutuante de meio para meio. O próprio jornalista acaba por ter critérios que aplica num contexto, depois não aplica noutro. E depois vem esta situação que referiste, Pedro, que é notícias de marcas internacionais, que nós nos questionamos qual é que é o valor notícia que esta matéria tem. Claro. Isto não tem impacto em Angola, pelo menos direto, portanto, depois criamos aqui uma área cinzenta que de facto é muito desafiante É muito difícil. para quem está do lado das agências, mas também obviamente para quem está do lado do cliente, como eu estou. Ainda no outro dia tinha uma conversa muito interessante sobre isso, que é iniciativas que a instituição considera serem relevantes, mas os jornalistas não consideram. Acham que é marca. Tem que ter um número, um investimento, o X empregos criados, etc. Mas não saímos deste processo. Se não falares de investimento, não passas. Quando lá está o processo de construção da própria marca, as iniciativas que estamos fazendo, lançamento de produtos, lançamento de serviços, constitui valor notícia na perspectiva de eu estou a continuar a investir no desenvolvimento da minha organização para que ela gere mais e melhor. E contribute para a própria economia. Para a economia, emprego, gera emprego, não é? Essas coisas tiverem saúde. Fica aqui o compromisso, numa próxima vez convidamos um quarto convidado que seja jornalista para podermos ter visões distintas, porque eu diria isto é uma conversa inacabada. Também há muita gente a trabalhar muito bem, atenção, é importante dizê-lo, não quero diabolizar a imprensa. Não fica de toda aqui essa noção, mas fica a noção de que há desafios e há visões que são diferentes. Bruno, há bocado falaste de uma coisa muito importante e que cada vez mais tem vindo a ser relevante para as próprias organizações pensarem, que é esta noção de que a nossa capacidade de afirmar uma marca não depende apenas da minha capacidade de fazer promoção, da minha capacidade de fazer investimento, da minha capacidade de comunicar no digital ou
ou a ter uma boa assessoria mediática, mas obviamente está muito também centrado naquilo que são as raízes, ou seja, a estratégia que foi definida e a capacidade que nós temos que ter, e agora é aqui que entramos no assunto, de poder desenhar isto internamente. Ou seja, uma empresa consegue, de facto, projetar a sua marca para fora se não começar por plantar isso dentro das suas próprias raízes, dentro da sua equipa? Acho que não vai conseguir fazer eficazmente. Acho que o processo deve começar mesmo por dentro. Assegurar que o coletivo de pessoas que no dia a dia vão trabalhar aquela marca, seja na dimensão administrativa, operacional, acreditam na marca, conhecem os valores da marca e são verdadeiros embaixadores e defensores da própria marca. Portanto, eu acredito que o primeiro passo é exatamente esta dimensão interna, e a semelhança da dimensão externa, ela não é estanque, ela é dinâmica e tem que ser constante. E é igualmente desafiante, porque a realidade interna das organizações é composta por pessoas de múltiplas crenças, realidades, contextos. Portanto, se nós não conseguirmos internamente resolver este problema e fazer com que as pessoas acreditem na tal essência, externamente não vamos conseguir fazê-lo. Então, acho que esse é mesmo o primeiro passo. Obviamente, as coisas têm que acontecer em paralelo, mas é fundamental que isso aconteça. Ou seja, Mauro, por exemplo, nós temos aqui um exemplo muito recente de uma mega marca a nível mundial, um Twitter, que de repente entrou numa enorme gestão de crise, e exatamente esta gestão começa por dentro, ou seja, pela incapacidade ou uma capacidade diferente de se perceber, mesmo que seja uma mudança de estratégia internamente. Aqui no digital, como é que se gera esta parte que não se vê, esta parte interna? É legítimo muitas vezes haver comunidades próprias digitais que são só internas das organizações? Isto é legítimo, isto traz valor acrescentado à própria marca? Pode ser uma forma de complementar isto que o Bruno dizia? É sim, é sim. Infelizmente, e vou aqui contextualizar a nossa realidade, infelizmente ainda há um gap muito grande entre aquilo que é o potencial que as plataformas digitais, eu falo de plataformas digitais, como o Bruno referiu e muito bem, além das redes sociais, não é? Ainda há um gap muito grande entre o potencial e aquilo que é de facto explorado, ok? Vemos, por exemplo, e um exemplo simples, que é uma empresa que tem uma presença no LinkedIn e os colaboradores nem sequer seguem a página, não colocam na sua descrição que são colaboradores daquela companhia, e isso por si só já demonstra um fraco entendimento das organizações no que diz respeito aos recursos humanos, muitas vezes, sobre aquilo que são os interesses da marca no que diz respeito à comunicação no canal A, no canal B, e isso, claro, mostra um desalinhamento que muitas vezes também as equipas de marketing são vistas como os extraterrestres dentro das companhias, e muitas vezes a comunicação entre os mais variados setores não é das melhores, não é? É um desafio de comunicação, também é um desafio de RH, e passa por essa necessidade de contaminar primeiro dentro da organização, para que do lado de fora consiga se transpassar melhor essa situação. E isso é um fenômeno social que está ligado àquilo que é o que a sociedade do lado de fora vai, da forma como vai sentir, entender exatamente. Porque o digital não são máquinas a falarem com máquinas, são pessoas a falarem com pessoas, ok? E o lado humano precisa de ser bem trabalhado para que quando se transporta para o digital, aquilo tudo faça sentido de forma mais orgânica. Mauro, eu tenho uma história muito engraçada. Estava a trabalhar com um cliente, exatamente no LinkedIn, e sempre que fazíamos uma publicação no início da relação, havia um número elevadíssimo de partilhas de colaboradores dessa organização. E eu questionei o cliente, disse: olha, vocês têm alguma cláusula contratual que obriga as pessoas a fazer isto? Ele disse: não temos. E foi aí que eu percebi que o processo de construção de marca já tinha iniciado há muito tempo.
Certo. e que os colaboradores daquela organização sentiam orgulho em pertencer àquela organização Exatamente. e partilhavam. Portanto, na verdade, reduziu imenso o esforço de temos que investir em paid media, etc., porque nós tínhamos um coletivo de largas centenas de colaboradores que por si só eram também eles veículos de disseminação da informação. Embaixadores, né? Exatamente. Mas depois há aqui uma outra variável muito interessante na dimensão interna relacionada com o digital e com as redes sociais em particular. É que hoje existem plataformas colaborativas internas, um Slack, entre outras, que são inspiradas na lógica das redes sociais e que já há marcas que as estão a trabalhar tal e qual as redes sociais, mas na perspectiva interna. Isto tocando no digital. Mas temos, obviamente, que olhar para outras disciplinas, como, por exemplo, a comunicação institucional, as newsletters internas, etc. Isto só vem reforçar aquilo que temos vindo a falar, que é a estratégia integrada acontece dentro da organização e fora. Exato. Muito bem, e assim, em termos, assim, em modo de resumo, porque entretanto já passámos aqui os nossos, isto podíamos ficar aqui o resto do tempo à conversa, tínhamos definido à volta de 30 minutos para esta nossa conversa, acho que já ultrapassámos um bocadinho, e portanto, de alguma forma aqui para tentar resumir algumas das ideias, de facto esta componente da identidade tem essencialmente a ver com a capacidade de integrarmos os diferentes desafios. Os desafios internos, os desafios externos, o adaptar aos diferentes canais, ao diferente tipo de público, mas essencialmente conseguimos construir esta coerência ao longo do tempo. De facto, a importância do digital é cada vez maior, é reconhecido pelo próprio mercado, mas obviamente nem o digital vai matar tudo o resto, nem a parte interna, nem o outro tipo de comunicação, nem a publicidade, e portanto teremos mais uma vez aqui se quisermos, mais um braço para tocar este nosso piano da construção da marca. E, de facto, esta componente interna que me parece uma ideia central muito importante, ou seja, de que a construção da marca tem essencialmente que ter raízes fortes, porque, obviamente, como qualquer outra árvore, se não tiver as raízes fortes, ela pode crescer, mas à primeira vez que venha uma tempestade, ela vai cair. E, portanto, o que faz, de facto, a marca e o seu perfil e o seu ADN poder efetivamente persistir, tem muito a ver com isto. E eu acho que este é provavelmente dos assuntos que nós abordamos, provavelmente aquele assunto que é menos falado, eu diria, ele próprio daria origem a uma nova conversa sobre ele, e portanto agradecer-vos também o trazer este assunto para cima da mesa, que é muito importante. E portanto, só para terminarmos em 10 segundos cada um, mensagem final que deixavas, Bruno, sobre o que é que vão ser os desafios de futuro para que as marcas continuem a conseguir ter esta sua capacidade de afirmação? Eu acho que o primeiro é a relevância. As marcas têm que ser relevantes. Se não forem, não vão conseguir conquistar o seu lugar no mercado. Ok. E depois a visão. Visão de saber articular, portanto, todos estes instrumentos. Olhar para a frente e capacidade de aumentar a relevância. Sandra? Eu acho que é a responsabilidade. Acho que a responsabilidade é um dos valores que no fundo é mais relevante. As marcas têm que ser cada vez mais responsáveis, não podem contar histórias que não façam match com a verdade das coisas e não podem deixar de estar comprometidas com a mudança. Responsabilidade e coerência e verdade acima de tudo. Mauro? Bom, como disse no início, é necessário que o digital seja verdadeiro, ok? Tal como a Sandra disse, é contar histórias reais, mostrar a realidade, e muitas vezes a inovação é simplesmente mostrar quem somos. Ok. Portanto, acho que temos aqui 4 conceitos que são completamente estratégicos, completamente centrais. Obrigado a quem nos estiver a ver e quem nos viu, e agradecemos obviamente os vossos feedbacks, partilhem-nos. Nós teremos todo o gosto depois também poder continuar a responder a eles, assim que for possível. Portanto, muito obrigado pela vossa assistência a tudo isto e obrigado a vocês pela disponibilidade. Obrigada pela oportunidade.